No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado pela Censura Federal para este horário. Você está no canal Legiões de Apolo, uma plataforma alternativa e artesanal que leva consigo o selo Apolo Cinema, sempre em ritmo de aventura, explorando mundos perdidos e histórias extraordinárias de grande valor cultural e histórico. Apolo Cinema, o prazer de filmar e de ser filmado. Tudo em vídeo e no tempo certo em que o assunto abordado ganhou a relevância e a importância necessária do seu registro. Pois um vídeo em arquivo, assim como um bom livro, não mente jamais. Apolo Cinema, uma exclusividade dos arquivos da Biblioteca Legiões de Apolo. Monstro do Mar Ipupiara aterroriza a antiga capitania de São Vicente. São exatamente 23 horas e 45 minutos de uma noite de mormaço de calor de primavera em uma sexta-feira qualquer. Caminho a lentos passos pelo bairro do Itararé, no município de São Vicente, próximo ao Morro do Voturuá, em direção ao mar. Boa noite, pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal Legiões de Apolo, em arquivos sempre selecionados para trazer para vocês o que tem de melhor em matéria de fantasia, exploração, história, literatura e defesa das belas artes. Aqui nesta plataforma já existem vários arquivos postados contando um pouco, através de retalhos históricos, partes da época mais remota desta cidade litorânea. A história das histórias da capitania de São Vicente não se esgota muito fácil. Antigas narrações de navegantes portugueses que tinham como destino esta capitania já relatavam mitos, lendas e avistamentos de criaturas, serpentes e monstros marinhos gigantes que aterrorizavam os mares. Este universo fantástico somou-se também ao relato do monstro do mar, o Ipupiara dos índios do litoral de Guaió, ou da antiga capitania de São Vicente. Então eu escolhi esse local, nada mais justo do que escolher esse local, né, que é o marco zero da fundação da vila de São Vicente.
Então, já vim aqui de dia, já filmei para vocês, mostrei o lugar e contei um pouquinho de algumas partes das quais eu tinha alguma informação mais ajustada com o tema, né? Falei um pouquinho da Capitania de São Vicente e apresentei para vocês aí em vários vídeos aí, que no decorrer aí se vocês pegarem aí e vasculharem o canal, vocês vão encontrar aí um vídeo falando, por exemplo, sobre a igreja daqui, né, consagrada a São Vicente Mártir, né? Vocês vão encontrar muita coisa, né, sobre a igreja, sobre a Ponte Pêncil, e também sobre o monstro Ipupiara. Ipupiara, o lendário monstro marinho que teria sido morto na província de São Vicente em 1564 por Baltazar Ferreira, narrado por Pero de Magalhães Gandavo, 1575. Abre aspas. Estes homens marinhos se chamam na língua Iguipupiara. Tem-lhes os naturais tão grande medo que só de cuidarem nele morrem muitos e nenhum os que vê escapa. Parecem-se com homens propriamente, de boa estatura, mas têm os olhos muito encovados. Acham-se esses monstros na barra dos rios doces. Fecha aspas. Fernão Cardim, Tratado da Terra e Gente do Brasil. E na noite aqui na praia, para simbolizar aquela noite macabra, né? Que é da narração do livro do Gandavo, que é a história das províncias de Santa Cruz, onde ele narra a história do monstro Ipupiara. Aqui ao meu lado, eu estou do lado do Marco Zero aqui da fundação da Vila de São Vicente, à noite aqui, muito legal. Talvez não vai estar dando para ver direito devido a baixa iluminação que tem aqui, né? Mas tudo bem, o importante é a gente estar tocando no tema aí mais importante, que é do Ipupiara. Então, aqui eu já filmei esse pedaço aqui de dia. E a ideia então é trazer à tona de novo a lenda do monstro Ipupiara. Isso que é legal, trazer de novo à tona. É uma lenda muito rica, muito importante, é uma mitologia daqui da região e ela tem o seu fundamento na crença dos índios daqui, dos Guaianas. Então essa lenda do monstro Ipupiara, ela tem os seus fundamentos na mitologia indígena da região. Esta região que eu me encontro aqui, no passado, era conhecido como a região, né, do Guaió ou Guaiaó. É uma palavra indígena que significa terra da fartura. Então os índios guaianas que habitavam aqui, eles narravam então essa lenda desse monstro ou demônio das águas aos jesuítas também, né? Então há várias narrações aí nesses livros nesses primeiros livros e cartas também de jesuítas, né? Há narrações aí que eles anotaram na época para publicar na Europa, né? Então os índios daqui, os guaianas, eles narravam aos jesuítas e também aos portugueses que habitavam aqui a pequena vila de São Vicente, essa lenda macabra, horripilante desse monstro, né? Então o monstro Ipupiara não é apenas uma lenda urbana, assim, sem muita relevância. Ao contrário, no século XVI, XV e XVI, a história do monstro do Ipupiara foi uma das histórias mais horripilantes e mais famosas da época. Então não era qualquer coisa. Ela foi publicada em Portugal, ela correu a Europa, né? Espanha, Portugal, vários países aí da Europa foi publicado essa história do monstro Ipupiara. Aqui ainda era tudo selva, tudo mato, né? Mato virgem, né? Os índios daqui temiam essa fera, né? Esse monstro, né? A lenda diz que é um demônio, né? O demônio das águas, que devora as pessoas desavisadas, que ficam aí, como eu agora, aqui na beira do mar à noite, né? Presa muito fácil para esse monstro, né? Então olha que interessante, né? A ideia é essa, é tentar passar a ideia daquela adrenalina da mesma época, né? Do monstro, né? Que aconteceu o caso em si, né? Então isso que é legal também, né? É por isso que eu escolhi vir aqui à noite, né? Então essa é a praia do Gonzaguinha.
Estou mostrando um pouco rápido aqui. A praia no momento está deserta, né? E vou tentar virar assim para mostrar para vocês aí detalhes da praia. Aqui tem algumas pedras, ó, não dá para ir ali porque está molhado, mas ó que bacana. Para lá, que aqui não vai dar para ver direito, mas para lá fica a Ponte Pêncil. E aqui é o bairro do Japuí Xixová. É um nome indígena também. E amanhã, se tudo correr bem, a gente vai estar indo também para essa área aí, área de reserva florestal, Parque do Japuí Xixová. E a gente vai estar também procurando esses vestígios do monstro Ipupiara numa ilha deserta, numa praia deserta que fica do outro lado dessa reserva aí, que é a praia. Aqui estou me referindo à paradisíaca e deserta praia misteriosa do Itaquitanduva, que fica na reserva do Parque Xixová Japuí. Mas amanhã a ideia é ir para lá também, para a gente tentar explorar um pouco de dia e apreciar as paisagens que tem lá, ok? Então, voltando à história do monstro Ipupiara, a história dele ela é bastante interessante, que é a história da narração, né, que o Gandalf faz, né, que havia uma índia que todas as noites saía, em noites calorentas que nem essa que está aqui hoje, ela saía para se encontrar com o seu amado, com o seu amante. E esse amante, ele vinha de canoa e eles se encontravam aqui às pressas para trocar, né, as suas carícias, né, para trocar aí seus beijos e suas provas de amor, né? Então esse casal se encontrava sempre aqui nessa região, né, nessa praia aqui, mas certa vez essa índia, vindo para cá, escondida do seu senhor, ela encontrou apenas a canoa do seu amante, né, aqui nas imediações da praia, e não encontrou ele. E ela ficou muito triste com isso e começou a chorar muito. E em seguida, segundo diz lá a história, ela ouviu o urro de um monstro, um urro horrível, né, de um monstro. E quando ela se deu por fé, o monstro estava muito próximo a ela, que é esse Ipupiara. Ela correu, foi chamar o seu senhor, que se chamava Baltazar Ferreira, e ele custou acreditar nessa questão desse monstro, dessa aparição do monstro, mas para via de dúvidas acabou indo então com ela, vindo para cá, e deparou realmente com esse monstro. Ele então sacou a sua espada e desferiu golpes mortais nesse monstro aí. Então a lenda diz que esse monstro urrou bastante, né? E acabou morrendo, jorrando muito sangue. Então é interessante, né, tocar nesse tema da história desse monstro aí. Depois eu vou até estar inserindo a história inteira aí no vídeo, né, para ilustrar melhor essa história aqui do Ipupiara, aqui da Praia do Gonzaguinha, história antiga da Capitania de São Vicente. Essa, com certeza, é uma das histórias mais antigas e mais fantásticas daqui desta região. Infelizmente a imagem do Ipupiara, que havia ali uma escultura do Ipupiara na praça principal, não existe mais, porque foi feita uma estátua em homenagem ao monstro, né? Mas ela não existe mais, ela foi vandalizada. E se der tempo a gente vai estar indo para lá para me mostrar para vocês aonde que ela ficava, ok? Então essa história do monstro é muito interessante. Eu contei uma parte dela e a outra parte eu continuo contando no outro ponto que eu vou agora, ok? Então acompanhe comigo aí o vídeo. E até daqui a pouquinho, valeu? Antes de mais nada, é preciso compreender que as documentações históricas mais remotas, anteriores à data da fundação oficial da Vila de São Vicente, já existia um povoado de índios e de mestiços, bem antes do ano de 1532. E mesmo antes deste pequeno povoado, havia também muitos selvagens das terras da fartura, vivendo por aqui nesta região denominada na língua nativa de Guaiaó ou Guaió. Há registros arqueológicos do ano de 1508, onde selvagens e degredados de Portugal reinavam por estas imediações.
A conhecida pena de degredo em terra estranha era dado ao condenado por delitos contra a coroa imperial portuguesa, já que ser fiel ao rei e ao reino de Portugal não era para o criminoso o ideal concebido. Este deveria então viver em terras estranhas, longe da civilização e do conforto. Conviver distante do reino de Portugal foi para esses rebelados a porta de entrada do tráfico de escravos deste povoamento antigo. A arqueóloga Margarita Andreatta, após árduas pesquisas de campo, encontrou residuais seculares, como pedaços de cerâmicas, carvão, vidros e artefatos primitivos, além de ossadas humanas, com datações de mais de 450 anos, o que não é pouco para somar à fantástica história das histórias da antiga capitania de São Vicente Mártir. A dedicada professora historiadora Vilma Terezinha também concluiu em suas pesquisas que antigamente havia aqui um pequeno povoado, onde viviam de agricultura local, pescarias, criação de animais e comércio com as naus que passavam na região, sob o comando de um cristão novo degredado de Portugal, um homem enigmático conhecido por Cosme Fernandes, ou Bacharel de Cananéia. A fundação oficial da Vila de São Vicente Mártir ocorreu em 22 de janeiro de 1532, pelo capitão designado pela coroa imperial portuguesa, Senhor Martim Afonso de Souza, que, vindo de Portugal, passou antes por Pernambuco e, ao chegar aqui, fundiou as suas naus na antiga e histórica praia do Góis, do qual já apresentei aqui 2 arquivos significativos sobre esta praia na ilha de Guaimbé, ou Ilha de Santo Amaro, no Guarujá. As naus povoadoras fundaram a vila com a estrutura adequada, organizada nos preceitos da civilização cristã. Após um tempo trabalhando neste projeto povoador, partiu para Portugal Martim Afonso de Souza, mas deixou sua mulher, Ana Pimentel, comandando a vila de São Vicente. Essa, por sua vez, designou para reinar o venerável padre Gonçalo Monteiro. A vila de São Vicente então começou a prosperar, mas logo foi atacada pelo pirata Rui Garcia de Mosqueira, que atacou a vila pilhando todos os bens e incendiando documentos importantes de sua fundação oficial no ano de 1536, destruindo também o livro oficial do tombo. Passaram-se aproximadamente 6 anos depois, e por volta do ano de 1542, um maremoto terrível destruiu a vila completamente, inundando todos os seus entornos e também a igreja, o pelourinho e as casas que haviam naquele local. A fantástica história da aparição do demônio das águas já corria solta nesta época obscura do povoado. O terrível Ipupiara era o mais temido monstro deste povoado, somando-se apenas ao Curupira da Mata Virgem e ao Ayangá da aldeia de Inhampambuçu, do cacique Tibiriçá. Estou rondando a estas horas da noite a praia do Gonzaguinha, praticamente deserta. Já passou da meia-noite, mas o fascínio pela história do monstro do mar é bem maior do que o medo de acontecer algo comigo a estas horas neste lugar. Este é o espaço de um ilhéu antigo, onde foi edificado o Marco Padrão de São Vicente, monumento clássico em comemoração
ao desembarque do capitão Martim Afonso de Souza e os tripulantes de suas naus povoadoras. Este monumento foi inaugurado com uma salva de 21 tiros de canhão militar, acordando os habitantes e turistas bem cedo, no dia 22 de janeiro de 1932, anunciando na época os 400 anos desse evento histórico de fundação, que tem grande importância para a história da cidade de São Vicente, fundação de São Paulo e também para a história do Brasil. Esta é uma pequena ilhota na beira do mar, conhecida também como Pedra do Mato, que fica bem próximo à histórica biquinha consagrada ao venerável Padre José de Anchieta, no sopé do Morro dos Barbosas. Todo este cenário envolve diretamente a fantástica história do aparecimento do terrível monstro do mar, o Ipupiara Demônio das Águas.
Existem tantos mistérios no mar que apenas nossa vaga contemplação não alcançaria suas reais profundidades. Recentemente, envolvido na pesquisa do monstro do mar, o Ipupiara, para elaborar este arquivo, incluindo seu roteiro turístico, deparei-me no dia 21 de novembro de 2022 com uma assombrosa notícia de que um casal de turistas, fazendo sua caminhada matinal à beira da praia da Ilha Comprida, no litoral sul do estado de São Paulo, depararam na praia com uma ossada bastante incomum, de uma mão de um tamanho anomálico para o padrão humano ou também de macaco. O sinistro esqueleto tinha formato grande, com muitas falanges e garras, como de dedos grossos e rígidos. Espantosa fotografia foi publicada também em redes sociais e também em plataformas informativas da internet. O interessante, para quem conhece o assunto ou assistiu o filme O Monstro da Lagoa Negra, é que esta mão é bem semelhante àquela em que o personagem de arqueologia marinha encontrou no filme. Segundo os especialistas do assunto de biologia marinha, pode ser uma mão de seres cetáceos, pinnipédes ou quelônios, ou seria uma mão de um ser da era devoniana. A riqueza infinita de vida marinha ao longo dos séculos sempre fascinou os navegantes e marinheiros antigos. Os seres marinhos mais espantosos, muitos deles capturados e catalogados, fazem parte hoje dos acervos de museus de zoologia marinha, para saciar a curiosidade dos pesquisadores. Narrativas míticas e reais sempre se misturaram ao longo dos tempos. Monstros e peixes gigantes nunca foram novidades aos antigos navegantes. Um exemplo é a passagem bíblica do profeta Jonas e a baleia, que o manteve 3 dias vivo em seu ventre, e é cheia desta narrativa mítica, religiosa, simbólica e cheia também de reais significados. Esta é a antiga praça do monstro Ipupiara. Por baixo dela ainda passa um rio, o que podemos também imaginar para a época como poderia ser antigamente este cenário no século XVI. Este lugar, sem prédios, sem urbanidade, sem carros ou iluminação elétrica. Este é o monumento projetado pelo gênio pintor, historiador e pesquisador, o artista Benedito Calixto de Jesus. Foi ele que empenhou-se também em resgatar as histórias das histórias da antiga capitania de São Vicente. O Ipupiara faz parte da criptozoologia do Brasil e era conhecido como um homem-peixe do mar ou homem marinho. Era descrito pelos índios bem antes dos relatos dos famosos portugueses e bem antes também do relato de Gandalf, como uma criatura medonha e temerosa. Bom, pessoal, continuando então aquela história que eu estava contando para vocês lá na praia, quando Baltazar Ferreira acertou então em cheio um golpe de espada na barriga do monstro Ipupiara, eles trouxeram o monstro então agonizante, acabou morrendo na praia depois de ter travado uma luta, né, de vida ou morte. Aí ele morreu, segundo a história, e foi trazido para essa praça aqui. É claro que não é essa praça no sentido de hoje como ela está, mas na época, né, nesse espaço aqui, né? Então o monstro já morto foi trazido aqui e toda a população que habitava a pequena vila de São Vicente
Todos correram para ver então a carcaça do monstro já morto, né? Então aquela coisa horripilante de mais de 3 metros de comprimento, né? Morta, grotesca, né? Então isso daí foi muito, assim, como que eu vou explicar? Foi muito chocante para a época, né? Então o relato diz que a população foi ver depois, então, o monstro Ipupiara morto já, né? E aqui onde eu tô, esse pedaço aqui, ó, é onde ficava uma estátua do Ipupiara, né? Que felizmente ela foi vandalizada, ela não se encontra mais aqui, mas o lugar ainda está aqui simbolizando, as pedras pelo menos, né? Então eu estou mostrando para vocês aí um pouco aí do espaço, para vocês terem uma noção aí do lugar, né? Olha que bacana aí, ó. Mostrando para vocês aí então. O monstro do mar, o Ipupiara, nada tem a ver com as hipotéticas narrativas dos céticos, afirmando se tratar talvez de um leão marinho. O Ipupiara pertence ao rol dos monstros mitológicos e não da zoologia do Brasil. A nativa da terra que encontrou o monstro e o descreveu chamava-se Irecê e o seu amante chamava-se Andirá. Descreveu Irecê ouvir urros horripilantes e apavorosos de um monstro e jamais de um animal. O Ipupiara reina no panteão dos centauros marinhos, tifões, nereidas, sereias, hidras, medusas, serpentes gigantes e outros monstros. Olha como amanheceu o monumento Ipupiara, que fica na Praça 22 de Janeiro, bem perto da Biquinha. A escultura do monstro, uma das lendas mais conhecidas da cidade, foi destruída. Durante a madrugada, vândalos colocaram fogo no monumento. A Prefeitura de São Vicente disse que lamenta o que aconteceu e que esse tipo de atitude traz prejuízos à população e também aos cofres públicos. A Praça 22 de Janeiro está passando por uma revitalização e a Prefeitura vai pedir para a empresa responsável recuperar o local. Mas o lugar da escultura deve ser colocado em outro momento.